Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de pregações que estão expondo a doutrina que nós confessamos no Catecismo de Heidelberg. Chegamos à doutrina que nós confessamos no dia do Senhor, de número 21, a respeito daquela parte do credo apostólico que diz na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos. Então, dia do Senhor 21, é onde faremos inicialmente a nossa leitura. A pergunta de número 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta. Creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Pergunta de número 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Resposta. Primeiro, creio que todos os crentes juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria, para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Resposta. Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo para que eu jamais entre em condenação. Agora vamos à palavra de Deus. Abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez, suplicar a bênção do Senhor para esse momento. Ó Senhor Deus, Pai bendito, vamos ouvir agora a exposição da Tua palavra. E nós queremos pedir a Tua bênção para que o Senhor nos ajude, para que sejamos beneficiados pela exposição da palavra do Senhor. Que Tu ajudes aquele que há de falar, que Tu ajudes a cada ouvinte para que ouçamos com atenção e guardemos a palavra do Senhor em nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como ouvimos no último domingo, neste momento, estamos aprendendo sobre a terceira parte do Credo Apostólico, que trata sobre Deus, o Espírito Santo, e a nossa santificação.
Hoje veremos o ensino do 9º artigo desta antiga confissão, o Credo Apostólico, o qual trata sobre aquilo que nós confessamos a respeito da Igreja, a comunhão dos santos. É importante observar que, até o presente, estivemos aprendendo sobre cada uma das 3 pessoas da Trindade. E agora temos que aprender algo que diz de maneira um pouco mais direta a respeito de nós mesmos. Pois na pergunta e resposta 54, cada um de nós confessa: e creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela, no caso da Igreja. Então isso diz respeito à nossa vida. Sendo membros da Igreja de Cristo, devemos então procurar entender o que é a Igreja e como funciona a Igreja. E obviamente, vocês sabem que a Igreja não é um prédio. Mesmo quando ela tem um prédio próprio, aquele prédio que às vezes as pessoas dizem: olha, nós vamos à igreja, ou eu vou hoje varrer a igreja. Essas expressões não estão corretas. A igreja não é um prédio. A igreja também não é uma denominação ou uma confederação de igrejas. A igreja não se resume à igreja reformada, à igreja presbiteriana, à igreja batista ou qualquer outra. O que é a igreja? Olhando para a resposta e pergunta 54 do Catecismo, podemos resumir dizendo que a igreja é composta daqueles que foram eleitos e reunidos por Cristo para a vida eterna. Então, o ato dessas pessoas estarem juntas é uma obra de Cristo. Ele elegeu e ele reuniu. E agora, uma vez que os eleitos estão reunidos como igreja, Cristo os protege e preserva na unidade da verdadeira fé por 2 meios: pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra. A igreja é reunida e protegida por Cristo através do Espírito Santo e da sua palavra. Fica evidente, a igreja, portanto, é uma obra de Cristo Jesus. No entanto, notem bem, a igreja não começou depois da vinda de Cristo. A igreja não começou no dia de Pentecostes. Nós confessamos que Cristo reúne sua igreja desde o começo do mundo e que ele o fará até o final. Então, desde o primeiro crente até o último crente, é a igreja de Deus, o povo de Deus, os eleitos de Deus. É importante notar que a igreja, tanto no credo quanto no catecismo, está então vinculada a essa obra do Espírito Santo. Nessa terceira parte do credo apostólico, confessamos sobre o Espírito Santo e a nossa santificação, e isso está vinculado à Igreja de Cristo. O texto que nós lemos nessa tarde, Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, também aponta para essa relação íntima entre a obra do Espírito Santo e a Igreja de Cristo. O livro de Atos começou com a promessa de Cristo sobre recebermos o poder do Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Já ouvimos sobre isso aqui. E no capítulo 2, lemos que isso se cumpriu no dia de Pentecostes. A mesma festa que nós lemos lá em Levítico capítulo 23. Acabamos de ler como isso aconteceu, como o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam então lá, o texto de Atos 2 fala a igreja reunida no cenáculo, como eles falaram das grandezas de Deus em idiomas os quais aquelas pessoas nunca haviam aprendido. Esses idiomas que essas pessoas falaram no dia de Pentecostes foi um sinal de juízo sobre os judeus incrédulos. Pessoas de outras línguas estão falando. Mas também foi um sinal de bênção para os gentios, para indicar que o evangelho não estava restrito aos judeus, mas que ele seria pregado no mundo inteiro, a todas as línguas. Após o que aconteceu ali
nesta proclamação das grandezas de Deus em diferentes línguas e todo aquele tumulto que isso causou, Pedro pregou aquele que poderia ser considerado o maior sermão pentecostal de todos os tempos. Nunca ninguém pregou um sermão tão pentecostal no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo, como o fez Pedro naquele dia. E o que Pedro disse nesse grande sermão pentecostal? Pedro falou de bênçãos materiais? Não. Pedro prometeu curas e milagres? Não. Pedro falou sobre o poder do Espírito Santo? Também não. O que Pedro fez? No maior sermão pentecostal de todos os tempos, Pedro apontou para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou da sua morte e da sua ressurreição. E qual foi o resultado desta pregação? Pedro não fez nenhum apelo, mas seus ouvintes ficaram compungidos em seu coração e lhes foi dito que eles deveriam se arrepender. Então, lemos maravilhados que naquele dia, numa só pregação, foram agregadas cerca de 3.000 pessoas à igreja. Isso é extraordinário. Nosso texto vem logo depois disso, por isso eu estou fazendo essa descrição. Nosso texto descreve como era a vida dessa igreja que agora está crescendo assustadoramente em Jerusalém. O nosso texto descreve os primeiros dias após esse dia do Pentecostes e as 3.000 almas agregadas à igreja. Como era a comunhão dos santos? Quais os frutos produzidos pelo Espírito Santo na igreja de Cristo? Isso nos ajuda a entender o que é a igreja e a obra que o Espírito Santo deseja realizar em nosso meio, por nós e através de nós. Em primeiro lugar, devemos observar que o Espírito Santo produz na igreja um interesse pela palavra de Deus. Veja aí, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo conduziu a igreja a esta perseverança. O verbo perseverar aqui poderia ser traduzido por dedicar. Isso quer dizer que os membros da igreja tinham um fervor, uma dedicação, um interesse peculiar, a saber, na palavra de Deus, em aprender a palavra de Deus, ensinada pelos apóstolos. O contexto parece apontar que este ensino, aqui descrito no versículo 42, ocorria no contexto quando a igreja se reunia para adorar a Deus, no culto. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas não lemos aqui sobre experiências místicas que os levassem a negligenciar o intelecto. Pelo contrário, eles estavam interessados em aprender. Isso é muito claro aqui, isso é muito diferente de muitas situações dos nossos dias. Portanto, o anti-intelectualismo é contrário à obra do Espírito Santo. Quando alguém diz assim, eu não preciso estudar a Bíblia, o Espírito Santo fala direto comigo. Esse não é um efeito do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a esse livro, a amá-lo, a desejá-lo, a ouvir a palavra, porque sabemos, é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, o nosso supremo pastor. Então, onde o Espírito da verdade está em ação, ali a verdade se torna importante. O Espírito Santo nos conduz à verdade. Ele nos faz desejar aprendê-la de todo o coração. A palavra dedicação. Por isso, os primeiros cristãos não ficaram imaginando que porque tinham o Espírito Santo, ninguém mais precisava lhes ensinar. Pelo contrário, o que lemos é que eles se submeteram ao ensino dos apóstolos. Como isso ocorre hoje, uma vez que não existem mais apóstolos? Como nos submetemos ao ensino dos apóstolos? Hoje temos os ministros da palavra e demais presbíteros que nos ensinam a palavra de Deus, que nos ensinam a doutrina dos apóstolos, que está registrada
no Novo Testamento. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 20, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Esse fundamento é a doutrina ensinada pelos apóstolos e registrada no Novo Testamento. Então, por um lado, devemos dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde há pregação conforme a doutrina dos apóstolos. Isso é fundamental. É preciso pregar todo o conselho de Deus. E os pastores devem expor a sã doutrina do púlpito. Mas outra coisa a ser dita. Uma igreja onde o Espírito Santo está agindo é uma igreja que aprende. Não é só uma igreja onde há pregação. É uma igreja que se dispõe a aprender esta pregação fiel. O que isso significa? Significa que não só devemos zelar para que do púlpito haja pregação fiel. Devemos zelar e cuidar do nosso próprio interesse nesta pregação fiel. Os membros da igreja devem ter esse interesse. E isso deve se evidenciar no interesse pela pregação, pelas oportunidades de ensino e pela centralidade das Escrituras nas nossas próprias famílias. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde o Espírito Santo conduz os membros do corpo de Cristo a amarem e a honrarem a palavra de Deus, não só por meio de aprendê-la, mas também por meio de vivenciá-la. Então podemos encerrar esse ponto com algumas perguntas. Você possui esse interesse pela palavra de Deus? Você procura aproveitar as oportunidades em que a palavra de Deus é ensinada? Eu quero que você considere especialmente essa última pergunta. Se você fosse afastado da pregação fiel, impedido por uma semana, 2, 3, 4, 2 meses, 3 meses, você acha que isso realmente afetaria sua vida? Você diria, não! Você diria, eu preferia comer menos. Eu preferiria perder o meu celular. Eu preferiria que o meu computador queimasse do que eu perder a tua palavra. Você diria isso? Isso devemos pensar. Segundo lugar, observamos que o Espírito Santo conduz a igreja à comunhão. Veja versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E depois os versículos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas próprias propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Comunhão quer dizer participação em algo comum. Tem a ver com relacionamentos. A prática desta comunhão se pode ver aqui mesmo no texto. Mas aqui se quer mostrar, em primeiro lugar, que havia uma perseverança não só na doutrina, mas também na comunhão dos santos. Havia esse elo de alegria no culto, porque aqui, o versículo 42, ele tem uma relação, a doutrina, a comunhão e o partir do pão e as orações têm referência ao culto. Então a comunhão aqui no versículo 42 expressa a perseverança, o entusiasmo no elo comum durante o culto. O culto era a comunhão com Deus e a comunhão com a sua igreja. Comunhão fala daquilo que nós participamos juntos. Quando partilhamos juntos. 2 verbos podem nos ajudar aqui. Participar de alguma coisa juntos
é comunhão. E partilhar de alguma coisa também é comunhão. Quanto mais coisas em comum, em que participamos ou partilhamos, mais comunhão teremos. Os cristãos são descritos aqui, no versículo 44, como aqueles que creram. Isto é, aqueles que haviam colocado a sua confiança para a salvação em Cristo Jesus. Mas logo notamos que a fé que essas pessoas possuíam, ela merece um designativo especial. Ela era uma fé operosa. Não é só que eles sabem algo a respeito de Jesus. Ela era frutífera. Eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum. O que lemos aqui, infelizmente, principalmente versículos 44 e 45, é às vezes citado de forma errada. Algumas pessoas vão dizer, olha, vejam aí o primeiro caso de comunismo na própria Bíblia. Mas o que aconteceu ali foi muito diferente de comunismo. Em primeiro lugar, não se trata de uma ideologia, mas da ação do Espírito Santo na igreja. Era algo voluntário, não obrigatório. Não era uma imposição do Estado e tampouco uma imposição da igreja. Também não foi todos que venderam suas propriedades e repartiram para que todos tivessem as mesmas condições. Não é que o rico está dizendo, vou jogar fora toda a minha riqueza para que todos tenham o mesmo nível de riqueza. Não é isso. Lemos aqui que eles vendiam conforme havia necessidade. Eram tempos difíceis. Havia fome, havia pobreza, havia viúvas, havia órfãos. Então, quando havia necessidade, a igreja se esforçava para que a necessidade dos irmãos fosse suprida na própria comunhão. E então, alguns irmãos, para suprir essas necessidades, vendiam suas propriedades quando necessário. Outra parte da comunhão da igreja é mencionada no versículo 46. Observe aí o versículo 46. Quando diz, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lá no versículo 42, o partir do pão está no contexto de culto, é a ceia. Aqui, o partir de pão está no contexto das casas, da alegria, da comunhão, do serviço mútuo. Isso se refere exatamente à prática da hospitalidade. Então, essas refeições provinham para eles duas coisas. Comunhão, no sentido de estarem juntos. E comunhão, no sentido de compartilhar alimento com aqueles que tinham necessidade. Então, se alguém notava que é um irmão que está com dificuldades, chamava para a sua casa para dar a ele o pão. Então, por esses dois meios, estarem juntos e partilharem da mesma comida para ajudar os necessitados na igreja. Veja que esta comunhão era desfrutada com alegria e singeleza de coração, com sinceridade. Este é o sentido. Quer dizer, não era algo forçado, não era algo forjado, não havia uma escala obrigando as pessoas a fazerem isso. Mas isso era a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Isso era a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Será que então devemos vender tudo que temos e compartilhar tudo como os anabatistas ensinavam no passado? De fato, Jesus chama algumas pessoas para renunciarem às suas riquezas. Ele fez isso no passado. Marcos 10, 21, lemos sobre o jovem rico. E há um chamado sobre isso em Lucas 12, 15. Mas a proibição de propriedade privada não é um ensino bíblico e cristão, mas marxista. A história de Ananias e Safira aponta para isso. O problema deles não era a cobiça, mas a fraude. O problema não foi que eles disseram assim,
Temos um terreno, não vamos vendê-lo, ficaremos com ele por enquanto. Esse não foi o problema. Pedro diz, vocês poderiam ter continuado com o terreno de vocês. O problema deles foi de fraude, de mentira. No entanto, encontramos um partilhar generoso conforme as posses de cada um. Por quê? Porque o primeiro aspecto do fruto do Espírito é qual? É o amor. A obra do Espírito Santo faz com que na comunhão dos santos nós nos importemos com os irmãos mais pobres, com os irmãos que estão em dificuldades, a fim de compartilhar com eles aquilo que Cristo nos tem dado. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é, sem dúvida, uma igreja onde a generosidade é mútua. Generosidade mútua. Onde há um interesse sincero no bem-estar dos irmãos, inclusive o bem-estar material, uma preocupação. Amados irmãos, nós confessamos fazer parte da Igreja de Cristo todos os domingos. E dizemos, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos. E estamos aprendendo esta tarde como é esta comunhão dos santos. Como ela se manifesta na vida da igreja. Uma boa descrição, uma boa parte dessa descrição, aqui de Atos, depois ficou evidente que isso ficaria, esse trabalho, na responsabilidade do trabalho diaconal da igreja. Então, um dos frutos da obra do Espírito Santo em nosso meio é ter em comum o que possuímos, de forma que não haja entre nós necessitados. Para nós, em termos práticos, significa fidelidade em nossas contribuições para que haja trabalho diaconal em nosso meio, sempre que houver necessidade. E devemos nos perguntar, eu tenho sido fiel nessas liberal nessas coisas? Eu tenho esse desejo por comunhão? Nós podemos fazer uma pergunta da mais simples. A mais simples. Para sabermos se isso é verdade em nossas vidas. O quanto nós temos exercido a prática da hospitalidade. O mundo não quer ninguém nas suas casas. No mundo, cada qual vive sua vida. No mundo, eles não se importam de ter a sua vida durante a semana e se encontrarem num dia para jogar cartas ou para fazer qualquer outra coisa. Mas aqui, nós temos alguém trabalhando em nosso coração para fazer com que nós demonstremos frutos de amor. O Espírito Santo. Podemos perguntar, nós temos o Espírito Santo? E vocês dirão, sim, pastor, nós temos o Espírito Santo. Mas se temos o Espírito Santo, nós temos que ver em alguma medida. Não digo que nós vamos reproduzir exatamente Atos 2. Mas o Espírito é o mesmo. O amor ainda é requerido. A hospitalidade ainda é requerida. A generosidade ainda é requerida. Tudo isso está lá ainda, vivo. Então, nós temos responsabilidades. Devemos ter essa responsabilidade. E podemos nos perguntar, se algum de nós estivesse tão doente. Vamos pensar em um dos nossos filhos, uma das nossas pequenas crianças, e tivesse que fazer uma cirurgia, e não há recursos para isso. Você seria capaz de vender sua televisão? Você seria capaz de vender o seu celular? Talvez o joguinho que você tanto gosta de jogar, o tablet, o iPad, talvez uma coisa mais cara, você venderia e diria, vamos todos vender alguma coisa e vamos ajudar essa família para que esse filho passe pela cirurgia? Ou nós esperaríamos que a pessoa iria pedir aos seus amigos ímpios, aos seus primos, aos seus tios, fazendo vaquinha na internet e dizendo, olha aqui, estou precisando de ajuda e não consigo nenhum outro lugar a não ser a internet. Pense sobre isso.
Notem como é diferente a ação do Espírito Santo daquilo que muitos pregam em nossos dias. Muitos pregadores da prosperidade estão incentivando, dia após dia, o apego aos bens materiais, focando nessas coisas. Enquanto o Evangelho está aqui nos mostrando o desapego, a disposição de usar o que temos para servir um irmão em necessidade. E aqui também podemos notar a relação, em nosso texto, entre a comunhão e as refeições. Você percebe isso? O partir do pão. Não é Elianai dizendo, é o Espírito Santo dizendo que essa foi uma das coisas que ele promoveu na comunhão dos santos. A alegria de comerem juntos. É verdade, a comunhão dos santos não se restringe a comer juntos. Mas, sem dúvida, ela envolve comer juntos. Ela não é só isso, mas ela não é menos do que isso. Os membros da igreja estavam diariamente aproveitando esse aspecto da comunhão. Isso deve nos encorajar à prática da hospitalidade. Faça as contas na sua cabeça. Estamos aqui há mais de 2 anos. Quantos irmãos já desfrutaram da sua hospitalidade? Quantos? Em 2 anos ou mais. Amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde estamos dispostos a servir aos demais com aquilo que Cristo nos tem dado. Uma igreja onde cada qual contribuirá para o ministério da misericórdia, para que haja trabalho diaconal, e também uma igreja cujos membros terão a alegria de estarem juntos, de participarem de coisas juntos, e de compartilharem as bênçãos que Deus lhes tem dado. Em terceiro lugar, observamos que o Espírito Santo conduz a igreja não só à palavra, à comunhão, mas também à adoração. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e agora diz, no partir do pão e nas orações. Aqui, o partir do pão está vinculado ao culto, às orações, a doutrina e a comunhão que também estão vinculadas ao culto. Os estudiosos concordam que aqui é uma questão difícil, mas aqui há um artigo definido antes da palavra pão. Isso parece indicar que há algo específico, ou seja, a ceia do Senhor. E os outros termos estão conectados com o culto. Portanto, o partir de pão é uma referência ao sacramento da ceia do Senhor. Embora pudesse estar implícito aqui aquela festa que os irmãos no passado faziam junto com a ceia, chamada festa ágape, a ceia comunitária. Também lemos aqui que perseveravam nas orações. E esse termo também se refere a algo específico. Trata-se das orações da igreja nos cultos. E deve incluir as orações que eles ainda faziam no templo em Jerusalém, como também é mencionado no texto. Assim podemos ver a relação entre ensino e pregação dos apóstolos, a comunhão dos santos, a celebração da ceia do Senhor e as orações. Todos esses termos estão ligados ao culto. Além disso, lemos que havia temor em cada membro da igreja, uma referência ao temor a Deus. Aquela reverência que reconhece quem Deus é. Eles estavam cientes de uma coisa, estavam cientes da presença de Deus no culto. O texto grego aponta para o fato de que esse temor não havia nele diminuição, mas ele se mantinha. Também lemos que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Notem bem, estamos falando do que aconteceu logo depois de Pentecostes. Os muitos milagres que foram feitos e prodígios não foram feitos por toda a igreja. Não é que todos os membros da igreja estavam realizando milagres e prodígios. Não. Os apóstolos. O poder do Espírito Santo, prometido em Joel, não era para todos os membros da igreja? Ouvimos sobre isso domingo passado. Sim, todos os membros da igreja foram batizados com o Espírito Santo.
Mas ao ler sobre esses prodígios e sinais, aqui em nosso texto, isso tem relação com a pregação. Notem que a profecia de Joel menciona sinais, e aos apóstolos foi dado realizar esses sinais. Os dons da Igreja de Cristo, os dons são dados para toda a igreja, mas não todos os mesmos dons para todos. Os dons de sinais e prodígios na Igreja do Novo Testamento foram dados para os apóstolos. Eles realizaram esses sinais em nome de Cristo. E como fruto disso havia temor, sobre o qual lemos no nosso texto. Além disso, havia alegria, entusiasmo pela comunhão dos santos, alegria de estar juntos, de servir juntos, de cultuar juntos. Comunhão que se revelava à mesa do Senhor, no partir do pão. Comunhão que se revela na vida de oração da igreja. Não só comunhão uns com os outros, mas comunhão com Deus, que enche o nosso coração de temor. Irmãos, esta alegria exuberante, esse temor sobre o qual lemos no versículo 43, também são um fruto da obra do Espírito Santo na igreja. Assim, concluímos que o cristianismo é definitivamente uma religião alegre. Entende isso? Nossos cultos devem ser cheios de alegria. Como é isso? Nós podemos expressar esta alegria, por exemplo, na forma como nós cantamos. Cada domingo deve ser uma celebração. Isso é o que nós devemos pensar e agir de acordo com isso. Isso é o que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Se eles não tomam sorvete de segunda a sábado, eis o dia que eles deveriam tomar, no domingo. É esse dia. Eles deveriam pensar, é o melhor dia da semana. É o dia em que meu pai e minha mãe mais estão alegres. Há algo diferente nesse dia. Nesse dia nós encontramos com outras pessoas que também amam a Deus. Cultuamos a Deus com uma alegria reverente. Devemos cultuar com esta alegria, mas também devemos cultuar com reverência, com temor. Então precisamos correr de dois extremos. Um extremo é ver o culto como um funeral. Cantamos quase morrendo, sem alegria, sem vigor, sem esforço. Mal as palavras saem das nossas bocas. E outro é da leviandade. Tivesse alguém pulando aqui como sapo de lá para cá, nos distraindo com coisas superficiais. Essas duas coisas são detestáveis. Mas aqui em nosso texto, essas duas outras coisas estão juntas. Alegria e temor. O Espírito Santo diz, isso não é contradizente. Não se repelem. Mas pelo contrário, a verdadeira alegria atrai o verdadeiro temor. O verdadeiro temor atrai a verdadeira alegria. E no culto, alegria e temor dão as mãos. Então podemos nos perguntar, temos esta alegria de estar juntos? Nos esforçamos de fato para estarmos juntos? E essa é uma consideração especial em uma congregação pequena como a nossa. Porque quando uma das famílias falta, um buraco fica imediatamente aqui. Mas quando 2, 3 famílias faltam, então sentimos, rapaz, cadê os nossos irmãos? Os que vêm, eu percebo até que eles ficam tristes. Há uma certa tristeza no ar, como dissesse assim, poxa, hoje só viemos nós. Onde estão os demais? E obviamente há momentos que nós vamos precisar faltar. Há momentos em que você viajou, que você está doente. Estamos aqui só para pensar em considerar. Eu tenho que considerar seriamente quando eu vou tomar essas decisões. Porque eu não devo pensar só em mim, eu devo pensar nos meus irmãos. Essa comunhão alegre e cheia de entusiasmo pode ser percebida quando nos reunimos para ouvir a pregação, para participar da ceia do Senhor e para orar. Amados, se não temos esta alegria de estarmos juntos, de comer juntos, de servir uns aos outros com os nossos bens e os nossos dons, não estamos louvando a Deus com nossa vida como igreja.
O mundo deve ver esses frutos da obra do Espírito Santo em nosso meio. Então temos que lutar contra o nosso pecado de comodismo, negligência, preguiça, egoísmo, falta de amor e fazer aquilo que Cristo espera que façamos como igreja. Agora, em quarto lugar e último ponto, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em quarto lugar, observamos que o Espírito Santo conduz a igreja à evangelização. Em todas essas coisas eles louvavam a Deus. Deus estava sendo glorificado por cada uma dessas coisas mencionadas e produzidas pelo Espírito Santo. O ensino fiel, o culto alegre e reverente, a comunhão dos santos. O resultado foi que Deus foi glorificado. E que Ele, por sua graça, fez com que o povo nutrisse simpatia pela igreja. As pessoas olharam e ficaram nutrindo simpatia pela igreja. À medida em que isso ocorria, o Senhor Jesus ia acrescentando à igreja, dia após dia, novos membros. A expressão, os que iam sendo salvos, quer dizer que conforme Cristo salvava esse alguém era acrescentado à igreja. Ainda que a palavra evangelização não esteja aqui de forma direta, podemos ler aqui sobre como o Espírito Santo usou, não um programa especial de evangelismo, não um projeto de evangelismo, não um meio tecnológico de evangelismo. O Espírito Santo usou definitivamente a vida da igreja para trazer pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo. Foi isso. Não foi que eles foram na rua e jogaram folhetos. Não foi que eles compraram um espaço na televisão. Mas a comunhão viva dos crentes fez as pessoas olharem e terem simpatia pela igreja. Aqui aprendemos 3 verdades sobre o evangelismo. Primeira, era o próprio Senhor que o realizava. Sim, o Senhor estava fazendo isso por meio da pregação e do testemunho diário dos membros da igreja, da vida comum em amor, mas era Ele que realizava a obra de agregar à igreja mais discípulos. Então nunca devemos esquecer. O crescimento da igreja é uma obra de Cristo. Pensem na depravação total. Quem pode vir dos mortos para a vida? Ninguém. Quem pode fazer o morto levantar? Ninguém, a não ser o próprio Cristo. Nós só podemos ser instrumentos em suas mãos. Cristo é, de fato, quem realiza a obra final e definitiva da evangelização. Segundo, Cristo fazia 2 coisas ao mesmo tempo. Ele não só os somava à igreja, ele não os somava à igreja sem salvá-los. E ele não os salvava sem somá-los. Entende isso? Cristo não colocava alguém na igreja sem que salvasse primeiro. Mas ele não salvava sem colocar essa pessoa mesma na igreja. A salvação está ligada à igreja de Cristo. Quando alguém é salvo por Cristo, ouviu o evangelho por meio da igreja, ele era acrescentado à igreja. Não a uma igreja invisível, mas uma igreja visível, numa cidade específica, a cidade de Jerusalém. É lá. Terceiro, o Senhor fazia isso diariamente, dia a dia, diz o texto. Então o evangelismo não era ocasional, era o testemunho contínuo da igreja, pregando e vivendo o evangelho. A evangelização não é um programa da igreja, nem um evento específico, mas ela está relacionada à vida diária da igreja. A igreja cheia do Espírito Santo vai ter como fruto pessoas convertidas. Em uma igreja cheia do Espírito Santo, ela deve ser descrita exatamente nos termos que ouvimos aqui. Portanto, irmãos, precisamos orar para que tais frutos do agir do Espírito Santo na igreja de Cristo possam ser vistos
com mais clareza em nosso meio. Pense sobre como é difícil pensar em evangelização numa cidade como São Paulo. Mas se esta igreja for uma igreja viva, as pessoas vão ouvir sobre o que Cristo está fazendo em nosso meio, como amamos uns aos outros, como queremos servir uns aos outros, como queremos ter comunhão uns com os outros, como queremos praticar a hospitalidade uns com os outros. E se vocês não querem nada disso, meus irmãos, esse número permanecerá até a volta de Cristo. Não vamos crescer. Não iremos. Só cresceremos se nós colocarmos em prática esse instrumento do Espírito Santo, de ouvirmos a doutrina e colocarmos em prática, em amor uns pelos outros. Que o nosso Supremo Pastor nos ajude a ser uma igreja conforme a sua palavra. Uma igreja onde a comunhão dos santos que confessamos a cada dia, a cada domingo, possa ser vista e experimentada. E que Deus seja louvado por meio dela. E que o mundo sinta por meio dela o doce perfume do amor de Cristo. E que por meio da pregação e dos frutos dessa pregação em nossas vidas, Deus traga muitas pessoas para o seu reino, o reino do seu Filho. Amém.